Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 11 de abril de 2025. Nossa, sextou! Sem conversinha. Bom, tropa, sextou amanhã. Não tô para conversa não, hein? O que tá acontecendo aí durante essa semana com a gente? O que aconteceu com o Flamengo, que perdeu em casa para o time da Argentina? O Felipe Luiz poupou jogadores na Libertadores, eu não entendi muito bem. O Cruzeiro perdeu para o time do Equador, que fazia a primeira partida fora do Equador. Em casa, né? Os dois jogando em casa, no Maracanã e no Mineirão. Mas enfim, sem conversa, vamos embora. 1h da tarde, às 13 horas, eu tenho o Sauditão da Massa, Al-Ahly contra o Al-Raed, que é jogo para o Al-Ahly ganhar, tá? Pouquíssimas ideias. O Al-Ahly vem aqui para lutar pelo G3, para disputar a próxima Champions Asiática, tá com 49 pontos, 5 pontos aí atrás do Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo. Ele tem que ganhar esse jogo do Lanterna, né? Ele paga nada mais, nada menos que o Lanterna. Tem que ganhar para manter esse sonho aí de disputar a próxima Champions. Quem quiser dar um upgrade na odd, Al-Ahly para ganhar e mais de 1,5 gol também chega muito forte, né? Porque se a gente pegar o Al-Raed em 26 jogos, sofreu 48 gols, é uma média de quase 2 gols sofridos por partida. É um time que vem se lançando para o ataque porque precisa pontuar, precisa sair dessa situação, e pega um bom time do Al-Ahly com 50 gols em 26 jogos, né? Principalmente depois que chegou o atacante aí, o Ivan Toney, é outro time, outro poder de fogo. Vem marcando gol 10 jogos, nos últimos 10 jogos. Se pegar os últimos 10 jogos, em 9, o Al-Ahly marcou pelo menos 2 gols. Então um ataque que vem funcionando e um ataque que dá para buscar esses gols. 1h30 da tarde, segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, eu tenho Hamburgo contra o Eintracht Braunschweig. É difícil escrever esse nome, hein? Mas vamos lá, vitória do Hamburgo, favoritaço aqui para amanhã, tá? Joga dentro de casa. Acho que dessa vez o Hamburgo vai engrenar, dessa vez ele vai conseguir voltar para a primeira divisão. Time de camisa grande, time campeão de Champions. Tá com 52 pontos, é líder. Está a 6 pontos já do terceiro colocado, né? Os dois primeiros sobem direto, então o Hamburgo ele vem criando uma gordura aí nessa reta final. Vai pegar o Eintracht Braunschweig, que é o antepenúltimo colocado, com 27 pontos. Luta para sair dessa situação, né? Tá só um pontinho aqui. Na verdade, está com a mesma pontuação do primeiro time fora da zona. A questão é mais o saldo, né? Que o Braunschweig tem uma defesa muito ruim, a segunda pior defesa da liga. Mas pega uma pedra dura aqui, pega o Hamburgo na casa do Hamburgo para minha vitória dos homens da casa, tá bom? Quem quiser, pelo fato do Hamburgo ter a obrigação de ganhar, né? Se ele quiser pensar numa dessas duas primeiras vagas, e o Braunschweig querer pontuar, porque pega um time da parte de cima da tabela, o gols é sempre interessante, tá? Então, pelo menos 2 gols dá para buscar, 1,14, mas é um joguinho também, quem é um pouquinho mais ousado, esse mais de 2,5 gols chega forte. 2h da tarde, Turcão da Massa, jogo interessante aqui, um Galatasaray pagando 1,65, é muito difícil da gente ver, visitando o Samsunspor. O Samsunspor é o terceiro colocado, tá? Um time que não tá de bobeira, em 29 jogos ganhou 15, empatou 6, perdeu 8. Se a gente estender aqui para os jogos dentro de casa, o Samsunspor em 14 jogos perdeu 4 só, né? São 10 jogos que não perde em casa dos 14. Já o Galatasaray fora de casa é o melhor visitante com 14 vitórias, apenas uma derrota, que é a vitória do Galatasaray. Tem tudo para ser campeão novamente. Sabe que o Fenerbahçe ele vem no... Calma, botei aqui, eu falei, como é que passou se estava distante pra caramba? Não, porque em casa o Fenerbahçe é o melhor mandante. O Galatasaray é o líder com 3 pontos na frente do Fenerbahçe. Vem vendo essa distância diminuindo, né, por conta dos últimos resultados. Tu pega o Galatasaray dos últimos 5 jogos, só ganhou 3 e vem deixando o Fenerbahçe aproximar. É um jogo que se o Galatasaray perder, o Fenerbahçe ganhar, o Fenerbahçe passa, não passa no saldo de gols? Passa. Se o Fenerbahçe ganhar e o Galatasaray perder esse jogo, ele tá ferrado. Tá? Então o Galatasaray ele vem para cima, tem que ganhar do terceiro colocado. Eu gosto dessa vitória do Galatasaray porque é muito difícil pegar uma cotação dessa pré-live, mas se você quiser ir um pouco mais tranquilo, esse empate nulo ele chega legal, paga em torno de 1,28 a 1,30 para fazer uma duplinha, vai estar com o time favorito, que luta pelo título, e vai estar resguardado em caso de empate também, é interessante. Voltando aí para o Sauditão da Massa, 3h da tarde, eu tenho o Al-Ittihad contra o Al Hilal.
Jogo para o Al-Hilal ganhar, tá, o Al-Ittifaq não vive seu melhor momento, tá na 8ª posição, não vai lutar por nada em cima, também não vai lutar contra o rebaixamento, tá bem no limbo aí nessa reta final, e o Al-Hilal ainda sonha em ser campeão, né? São 34 rodadas, a gente tem 26, sinal que ainda faltam 8 rodadas, e a diferença do Al-Ittihad para o Al-Hilal é de 5 pontos. Dá para sonhar ainda, né? Mas tem que fazer a parte dele. Como é o único time interessado no jogo, eu guardo essa vitória do Al-Hilal, tá pagando em 42, pode ser interessante aí, em caso de montar uma dupla. O Al-Ittifaq vem dos últimos 5 jogos, só ganhou 1, vem 3 derrotas desses últimos 5 jogos, vem sofrendo gols a pelo menos 6 seguidos, dos últimos 10 sofreu gols em 9, é um momento bem ruim, que o Al-Hilal, que também não vive o melhor momento, mas tem tudo aí para aproveitar e manter essa luta aí contra o Al-Ittihad. Vamos seguir aí, 2 joguinhos para a gente acabar, hein? Vamos falar de Alemanha, primeira divisão, 3h30 da tarde, o Wolfsburg contra Leipzig, jogo muito interessante para o Leipzig, tá? Luta aqui para entrar nesse G4, nessa zona de Champions. No momento está a 1 ponto do Mainz e 3 pontos do Frankfurt. Totalmente acessível aí essa busca do Leipzig, né? Esse objetivo de estar entre os 4 primeiros. O Wolfsburg já é um time que está um pouco mais atrás, acredito que não brigue por nada lá em cima, mas também não vai ser rebaixado. Time que vai jogar para cumprir tabela, tem um ataque muito forte, 49 gols em 28 jogos, é um bom ataque, principalmente para um time que está em 12º, sofreu 42, também é um time que sofre muito gol. Já o Leipzig, em 28 jogos, fez 44 gols, sofreu 35. Aqui, para mim, é jogo para pelo menos 2 gols. Eu acredito que o Leipzig ganha, mas eu entraria se fosse na casa do Leipzig, né? Esse jogo fora de casa não pega, não. Eu gosto desse 1,5 e gosto também desse cenário de ambas marcam, pensando num cenário um pouco mais ousado. E para a gente fechar, vamos de campeonato italiano, 3h45 da tarde. A gente tem o Udinese contra Milan. O Milan aqui tentando diminuir a vergonha que vem fazendo nessa temporada, está na posição. Se a gente for pensar numa Conference League, né? uma copinha mais fraca, mas que pelo menos é alguma coisa. O Milan está a 7 pontos, está longe. Se pensar numa Champions, o Milan está a 9 pontos, faltam 7 rodadas, é difícil buscar. Mas o Milan tem que fazer a parte dele. Vai pegar o Udinese, que é um time que está abaixo, não vai lutar por nada em cima, também não vai lutar para cair. O único interessado é o Milan, eu gosto dessa vitória do Milan em 95, tá? De olho que pode valer diferença aí, pode valer a pena ter uma odd dessa. O Udinese não ganha nos últimos 4 jogos, o Milan vem marcando gol nos últimos 10, pode ser legal. O outro cenário para você ficar um pouco mais tranquilo é um empate anula, né? Se empatar apenas anula aquele jogo do seu bilhete, vai estar com um time muito melhor, favorito, que é o único interessado no jogo, vai lutar para tentar chegar numa competição europeia temporada que vem. E aí, um empate anula para o Milan pode ser interessante para quem é um pouquinho mais conservador, né? Eu vou ser sincero, agora essa vitória aqui. Pagar 2 no Milan, independente da fase do Milan, acho que não deve pagar, não. Mas então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí do dia 11, que seja um dia muito bom pra gente, se Deus quiser, seja melhor do que esses últimos dias aí, mas faz parte do game, né? A gente vai ganhar, a gente vai perder, o importante é ganhar mais do que perder e manter a gestão aí para as coisas poderem fluir, né? Então é isso, tropa. Fechou? Tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, mais de 1,5 entre o Wolfsburg e Leipzig. E para fechar, vitória do Al-Hilal em cima do Al-Ittifaq. Essa nossa duplinha deu total de 1,68 de odds. Sempre bom para dobrar nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.